Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 31. Fala sobre o grande julgamento. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos anunciando o reino do Senhor e a sua justiça. Diz aqui a palavra de Deus que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Na corrigida e atualizada, aqui diz, só na corrigida diz: como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Irmãos, nós estamos, eu já disse, no nosso site já está atualizado, e os nossos panfletos vão começar a sair a partir de amanhã, desse mês de janeiro. Amanhã nós vamos ter 1.000 para distribuição, mas já até o final da semana nós vamos ter 5.000 para ser distribuído também. Esses 1.000 a gente distribui nas igrejas, entra aqui e a igreja do Novo Vêncio. Mas
os 5 mil é distribuído de casa em casa, de família em família. Eu sei que é um trabalho árduo, é um labor difícil, e só eu sei o quanto que o diabo tem se levantado e tem trabalhado contra isso, porque não é simplesmente distribuir folhetos ou panfletos, como se distribui de supermercado, de mercado, de uma loja, anunciando um preço mais barato, uma promoção, mas é a semente, é a palavra de Deus. E essa semente, essa palavra, quando ela cai numa terra, num solo fértil e produtivo, ela frutifica. E assim tem sido a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para trás vazia. Então, nós estamos lá no panfleto, amanhã já vai estar saindo, existe lá que venha o reino de Deus, existe os pés do Senhor, com vestes, está descalço, com vestes, e ele está esmagando a cabeça de uma serpente. Que venha o reino, o anúncio do reino de Deus, o anúncio do reino de Deus é justamente para que as boas novas da salvação sejam anunciadas. Por quê? Irmãos, receba esta palavra, porque esta palavra vai tocar no seu coração e vai fazer grandes coisas na sua vida. Coloque a sua atenção na palavra do Senhor, para que o Espírito de Deus possa te abençoar. Quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações e todos os povos e todas as línguas, então virá o fim. A necessidade do anúncio desta palavra, a necessidade da pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não lhes for anunciado? E como vai ser anunciado se ninguém for enviado? Então, é tempo do envio. Nós estamos vivendo no tempo de tudo é muito rápido. Nós estamos vivendo em tempos de velocidade. Nós estamos vivendo em tempos de alta tecnologia. Para se locomover, nós temos meios de transporte rápidos que possa levar pessoas de um lado para o outro, levando a palavra de Deus. O meio de comunicação, televisão, rádio, jornal, internet e tantos outros meios de comunicação que têm feito com que a palavra, o avanço da palavra de Deus seja de uma forma como um vento. Assim será o anúncio da palavra do Senhor. É como vento, é como um vento que leva, que passa a velocidade, ele vai ganhando velocidade. Assim, e conforme o vento passa, ele vai carregando, ele vai levando, assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há necessidade da mensagem ser anunciada, há necessidade da mensagem ser pregada, há necessidade que nós possamos divulgar de todas as formas, de todas as maneiras, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, o reino do Senhor Jesus. E por que que há essa necessidade? Por que que há essa necessidade? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que todos sentarão, se achegarão as nações, se chegarão diante do trono do Senhor, chegarão diante do altar, e Ele vai julgar as nações, Ele vai julgar os povos, Ele vai julgar as pessoas, e Ele vai separar, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos ou dos bodes. Mas por que que há necessidade da palavra? E o que é que está sendo pregado e o que é que está sendo anunciado? Nós temos que entender uma coisa: toda a Bíblia, ela nos mostra que antes do juízo,
o Senhor sempre enviou a graça. A graça sempre antecede o juízo. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é bondade. Deus, Ele é misericórdia. Deus, Ele é fiel. Por quê? Porque sempre o Senhor colocou na frente do juízo a graça, a misericórdia. O primeiro homem, a queda do homem, o dia que o homem errou, falhou, caiu, Deus chamou Adão, Deus chamou para a sua presença: venha, Adão, eu preciso falar com você. E quando Adão veio até o Senhor disse: Adão, por que você não me respondeu? Eu senti vergonha. E por que você estava com vergonha? Eu estava nu. Então, você, Adão, desobedeceu a minha palavra. Você quebrou o seu concerto. Você quebrou o concerto comigo. Por que Deus pergunta isso? Você comeu daquele fruto? Será que Deus não sabia? Se Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabia? Claro que Ele sabia. Ele sabia. Então por que Ele pergunta? Por que Ele dá o quê? Nós temos que entender uma coisa: o homem, por não conhecer a Deus, então ele acha que essa misericórdia, essa graça que Deus oferece é para que ele dê explicações, é para que ele ache uma explicação, ou ache uma razão, que ele possa dar uma explicação por que ele fez aquilo, ou por que aquilo aconteceu. Uma justificação, se justifique. Mas não é isso que o Senhor espera de cada um de nós, porque quem conhece a Deus e conhece a misericórdia, então sabe-se que a única coisa que o Senhor espera de nós, primeiro, é o reconhecimento do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado, e em segundo, é quando nós pedimos a Ele que nos perdoe, pedimos a Ele que nos dê a sua graça e a sua misericórdia. O Senhor deu a Adão essa oportunidade, e ele entendeu que ele necessitava de uma explicação porque ele fez aquilo. Por quê? Porque na verdade o erro não tem explicação. A quebra dos princípios de Deus não tem explicação. A única razão é desobediência. A única rebelião é rebeldia, é desprezo pelas coisas de Deus, é trocar as coisas de Deus por outra coisa qualquer inferior a Deus. Então Deus nem espera explicação de nós, mas a única coisa que Ele espera de cada um de nós é: errei. O filho pródigo chegou: pai, errei, pequei contra ti, pequei contra todos, não sou digno de ser chamado seu filho. Foi essa a parábola que Jesus deu, foi essa a ilustração que Ele deu de como nós temos que chegar diante do Senhor. Primeiro, chamando-o de pai, sabendo que Ele é superior, que temos a paternidade dEle, que nós somos filhos dEle. E segundo, nós erramos, falhamos, pecamos, fizemos tudo errado, e o que Ele diz depois? Que em vez do pai desprezar, do pai rejeitar, do pai não aceitar, não haver aceitação para o filho, então Jesus mostra que mesmo quando erramos, falhamos e nos afastamos de Deus, mas quando voltamos para Deus e reconhecemos que Ele é Senhor e que nós somos um pecador, Ele sempre vai nos receber, sempre haverá aceitação. Existe aceitação para o pecador, existe aceitação para o pecador. Deus não aceita o pecado, Deus rejeita o pecado, mas Deus aceita o pecador. Amém? Então, o que aconteceu
Adão, ele foi reprovado. Aí o que acontece? Deus passa para Eva. E você? Primeiro ele diz, sabe o que acontece? Foi a mulher. Então vamos à mulher. E você, mulher? Desobedeceu? Senhor, sabe o que aconteceu? Foi a serpente. O Senhor esperava o quê? Reconhecimento, mas não houve. Depois, se nós formos ver aqui, nós vamos falar tanto, quando o Senhor chega para Caim matou Abel, o irmão dele, e depois ele corre, ele foge para uma terra distante, ele sai correndo, feito um doido correndo. Quando ele chega lá na frente, o Senhor se apresenta a ele. E o que o Senhor diz a ele? Caim, onde está o teu irmão? Será que Deus sabia onde estava o irmão dele? Claro que sabia. Sabia que estava morto, que ele tinha matado. Caim, onde está o seu irmão? Esperando dele o quê? Dando a ele uma chance, uma oportunidade. Senhor, errei, falhei, pequei, para onde esconderei? Fugirei da tua presença, mas para onde? Como diz o rei Davi, se eu descer num abismo, o Senhor me encontrará. Se eu subir nas alturas, lá o Senhor estará. Para onde irei? Para onde fugirei da tua presença? E o Senhor não me encontre, o Senhor não me veja. Porque em todas as partes o Senhor está presente, em todo lugar o Senhor se faz presente. Para onde eu irei? Para onde eu fugirei da tua presença? Mas Caim achou que podia fugir, mas quando o Senhor chega, Caim, onde está o teu irmão? E ele disse, não sei, eu não sou guardador dele, eu não sou guardião do meu irmão, nem sei, não faço nem ideia onde ele está. Mas o Senhor diz, saiba você, que o sangue dele está clamando a mim desde a terra que bebeu o sangue dele está clamando a mim pela justiça. Então, quantas vezes o Senhor dá oportunidades, quantas vezes o Senhor nos dá oportunidade, até parece que Deus não está, existe iniquidade, transgressão, existe erro, falha, pecado, iniquidade, o mundo está um caos, e parece que Deus não faz nada, né? Deus está só olhando isso tudo. Deus está olhando isso tudo. Deus está vendo maldade, engano, corrupção, maldade, perversidade. Deus está olhando, vendo a marginalidade, homicídios, pedofilia, está tanta coisa acontecendo, roubo, sequestro, tantas coisas que acontecem, e a gente vê que parece que existe uma impunidade, parece que Deus não está fazendo nada. Não é que Deus não está fazendo nada, porque é que antes do juízo, Deus permite a graça. Está sendo anunciado o evangelho do reino, está sendo anunciado o reino de Deus. Então, está sendo anunciado o reino. Por isso que diz aqui, naquele dia, ele vai separar, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e depois ele vai dizer às ovelhas, e vai dizer, vindes benditas do meu Pai, entre no reino que está reservado. Existe esse reino, e aos demais ele dirá, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não conheço as tuas obras. Aí diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome. É o contrário, não? Me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive forasteiro e me hospedaste, estava nu, não tinha um agasalho, você me cobriu, quando eu estava com frio, me deu um agasalho, estava enfermo e me visitastes, para ungir com óleo, para impor as mãos e orar por mim, estava preso, foste me ver. Então perguntarão os justos,
Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, de beber, forasteiro, e te hospedamos, e nu te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Significa o quê? Significa que aquele que leva o reino tem o direito do reino. Somente aqueles que podem oferecer o reino é que podem entrar no reino de Deus. Ninguém que não ofereça o reino para ninguém tem o direito de entrar no reino. E qual é o reino? É a glória do Senhor. Então, somente aqueles que são tocados por Deus, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que se convertem os seus corações. Por quê? Porque aquele que tira a vida, agora é aquele que vai lá orar para que a vida dele prolongue. Ele matava, não matava? Ele tirava a vida das pessoas? Tirava. Mas agora que a graça chegou a ele, que a misericórdia chegou a ele, que o perdão chegou a ele, agora o que ele faz? Agora ele vai com uma botija de azeite, ungir o enfermo e orar para que a vida dele seja prolongada, para que ele possa sarar daquela enfermidade e possa viver ainda mais, prolongar a sua vida. Aquele que roubava, tirava das pessoas, agora o que ele faz? Ele leva para aqueles que não têm o que comer. Ele visita e leva o pão para aquele que está faminto. Aquele que maltratava, agora é aquele que leva água, que leva ajuda, que leva refrigério. Enfim, o que está dizendo aqui? Que o Senhor está dizendo que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Significa que hoje a graça está sendo anunciada, mas tenha certeza que depois desse período de graça virá o juízo, porque sempre, quando houve juízo, mas antecedeu a graça. Sempre o Senhor permite a graça, porque o arrependimento, porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que se arrepende e abandona a prática, alcança a misericórdia. Então, é para se alcançar a misericórdia de Deus. A vontade de Deus é que este evangelho, esse reino, seja anunciado e seja pregado a todos os povos e a todas as nações. Então, é isso que, não é que a igreja vai passar a fazer, não, porque essa é o objetivo da igreja, ela existe para isso. Quando o Senhor disse, eu vos envio, e ele não está perguntando, o Senhor quer me enviar? Ou eu vou enviar aqueles que querem ir? Não, nós temos esse chamado como igreja recebe um chamado, e o chamado de ser o quê? As testemunhas daquele que vive, daquele que tem a graça, daquele que tem a misericórdia. Então, por toda parte, nós, com certeza, a Bíblia fala assim, que naquele dia, você vai ficar de fora. Por que você vai ficar de fora? Porque eu estive doente e não me visitaste, estive enfermo e não me visitaste, estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste água, estive com frio, você não me colocou um agasalho. Por quê? Porque nós preocupamos de ter uma vida de prepotência, uma vida de orgulho, uma vida de avareza, né? Porque o avarento nunca dá nada para ninguém, ele só quer para ele não dá nada para ninguém, né? Ele deixa que estraga, que apodreça, joga no lixo, mas não dá para ninguém. Tem gente que é assim, ele prefere que apodreça, que jogue no lixo,
mas que não dê para ninguém. Por quê? Porque ele nunca vai ficar feliz de ver alguém recebendo ou desfrutando daquilo que um dia foi dele, né? Ele não se sente bem. Mas eu creio que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que recebe a mente de Cristo, aquele que recebe o Espírito do Senhor, é aquele que tem a graça do Senhor, que tem o reino dele dentro do seu coração e está compartilhando este reino com todos aqueles que necessitam. Então, com certeza, eu creio que nós não devemos, irmão, querer mudar a vida de ninguém. Nós devemos mudar a nossa, né? Não adianta nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós não estamos fazendo. Não adianta nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós não estamos sendo. Então, primeiramente, começa, por isso que a Bíblia fala que o julgamento começa pelos da casa, começa pelos de dentro, né? Então, quando o Senhor fala, Ele está falando comigo, falando com você, falando com cada um de nós, aquilo que o Senhor quer levar às nações. Então, o que o Senhor tem falado, por isso que a Bíblia fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus tem falado, aonde? Nas igrejas, nas igrejas. O Espírito de Deus fala, o Espírito do Senhor fala, o Espírito do Senhor anuncia, e aquilo que é anunciado do altar, aquilo que o Espírito Santo coloca para a igreja, coloca para o povo, coloca para a igreja, é aquilo que deve ser levado para todas as nações. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Vamos acreditar na palavra, irmãos, naquilo que o Senhor quer fazer conosco. Vamos saber que aquilo que o Senhor quer fazer conosco, o Senhor está antecedendo o juízo, que é a graça. Por quê? Porque o juízo virá, o juízo virá, e com certeza, se nós não formos alcançados pela graça, com certeza nós vamos ser alcançados pelo juízo. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E aquilo que o Senhor está dizendo a você, o Senhor, Deus, irmãos, Ele é amor. Deus é amor. Deus não consegue odiar ninguém. Deus não consegue odiar, porque Deus é amor. Se Deus ama você que está dentro da casa dele, se Deus ama você que está servindo a Ele, que está aqui louvando, adorando, trazendo o seu louvor, a sua adoração ao Senhor, você que lê a palavra, você que estuda a palavra, Deus também ama. Deus ama aquele que nesse instante está praticando um crime, aquele que está assaltando, aquele que está roubando. Deus também ama ele. Por quê? Porque é uma vida que, se não for alcançada pela graça, ela vai ser, no dia do juízo, lançada no lago de fogo e enxofre. Então, não é simplesmente alcançar adeptos para a religião, não é apenas alcançar adeptos para a igreja, para a religião, mas são vidas que precisam ser alcançadas, salvas, tocadas pelo poder. Só o sangue do Senhor, só o sangue de Jesus pode lavar, pode apagar e pode limpar as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos clamar ao Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos pedir que o Espírito do Senhor nos encha, nos dê forças, nos dê vigor, para que nós possamos levar, através da nossa fé, do nosso testemunho, para que outras pessoas também possam alcançar. Como que eles conhecerão o Senhor? Pela nossa fé. Quando eles virem aquilo que Deus tem feito na nossa vida, a misericórdia do Senhor, a bondade, como nós temos alcançado a graça, como que nós temos
alcançado a misericórdia do Senhor, que outros também possam ser alcançados pela infinita graça, bondade e misericórdia do Senhor. Vamos nesse instante falar com Deus. Grande Deus, maravilhoso é o nome do Senhor, Deus de poder, de graça e de misericórdia. Senhor, nós intercedemos agora, Senhor, por todos aqueles que estão aflitos, doentes, cansados. Senhor, a tua palavra diz que nós devemos interceder por eles, mas também nós devemos ir até eles. Oh, meu Deus, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a andarmos na tua palavra, a guardarmos a tua palavra, a obedecermos, Senhor, os teus mandamentos. E, ó Senhor, nos dá a oportunidade de antes que venha o juízo, o Senhor nos dá a oportunidade da graça. Parece que o Senhor não está fazendo conta, parece que o Senhor está vendo, está olhando e não está fazendo conta do erro, da falha, da desobediência. Mas, Senhor, aquele dia o Senhor sentará no trono para ser juiz, e as nações e os povos se apresentarão diante desse trono, e todos serão julgados, cada um segundo as suas obras. Mas, Senhor, a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque agora eles andam segundo o Espírito, agora foram alcançados pela tua infinita graça e misericórdia. Senhor, estenda as tuas mãos agora e cura os doentes, cura os enfermos, liberta, Senhor, os cansados, os oprimidos, os abatidos, Senhor, todos aqueles que precisam e necessitam da tua misericórdia. Senhor, estende as tuas mãos agora e alcança o doente, o fraco, o necessitado. Meu Deus, todos aqueles que precisam da tua misericórdia, do teu amor, da tua unção, da tua graça. Oh, meu Deus, estende as tuas mãos agora e cura os doentes, os necessitados, aqueles que chegaram aqui enfermos, os que chegaram aqui doentes, esses nomes, pedidos, pessoas que necessitam, Senhor, das nossas orações, que pedem, Senhor, as nossas orações. Senhor, nós apresentamos cada uma delas, Senhor, os doentes, as famílias. Meu Deus, estende as tuas mãos e abençoa, Senhor, repreende este espírito maldito, espírito do vício, o espírito, Senhor, meu Deus, dessa doença, essa doença maldita que está trazendo, Senhor, sofrimento. Eu repreendo, eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Pai, tira agora todo o mal, tira agora, Senhor, toda a maldição, tira agora, Senhor, tudo aquilo que não procede de ti, Senhor. Nós repreendemos, nós desfazemos em nome do Senhor Jesus e pedimos a unção, a bênção, a virtude do teu poderoso e do teu precioso Espírito Santo. Vem tocar, Senhor, vem libertar, vem fazer nova todas as coisas, e vem, Senhor, curar, libertar, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, guardando a tua palavra. Oh, quando me viste, quando fizeste a um desses meus pequeninos, fizeste a um desses meus pequeninos, fizestes a mim, e quando deixaste de fazer aos pequeninos, deixaste de fazer a mim. Senhor, é para nós alcançarmos os doentes, os fracos. Quantas pessoas, Senhor, que são, Senhor, desprezadas, as pessoas que são desfavorecidas, quantas pessoas que estão esquecidas, Senhor, esquecidas pela sociedade, porque, Senhor, elas são simples, porque talvez não tiveram a oportunidade de estudar, ou por causa, Senhor, da sua aparência, ou por causa das suas vestes, ou por causa, Senhor, dos seus calçados, ou da sua aparência. Meu Deus, mas é a eles que nós devemos ser atraídos para levar, Senhor, aquele, Senhor,
que precisa de um agasalho, de um calçado, de um alimento, que precisa estender as mãos, que precisa, Senhor, de um refrigério, oh meu Deus, de levarmos a ela a palavra e o Espírito. São os pequenos, são os pobres, são os aflitos, são os necessitados, são aqueles que sofrem, são aqueles, Senhor, que choram, são aqueles que têm sido humilhados, desprezados, aqueles, Senhor, que têm sido discriminados. São a eles que o Senhor disse: quando fizerem a eles, estarão fazendo a mim, e quando vocês deixarem de fazer a ele, vocês deixarão de fazer para mim. Então, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, e que nós possamos olhar e vermos, Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, desprezadas, humilhadas, abandonadas, aquelas pessoas que precisam, Senhor, meu Deus, do teu poder, da tua misericórdia, que nós possamos estar lá, onde elas estiverem, nós possamos estar lá. Então, Senhor, queremos ser enviados, Senhor, aos aflitos, enviados, Senhor, aos que choram, enviados, Senhor, aos caídos, enviados, Senhor, aos presos, aos rebeldes, aos forasteiros, oh meu Deus, enviado, Senhor, ao que rouba, ao que mata, aquele, Senhor, que a sociedade desprezou, aquele que a sociedade discriminou, mas que nós possamos levar a palavra de graça, de misericórdia, antes que chegue até eles o juízo. Oh meu Deus, que essa palavra, que este reino seja anunciado, e se nós assim fizermos, a tua palavra diz, nós alcançaremos a justiça e receberemos por herança o reino eterno do Senhor. Dá-nos a tua bênção, a tua unção e o teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, aleluia, aplauda o Senhor. Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Graças a Deus. Nós vamos ter amanhã, quarta-feira, sexta, nós vamos estar no Novo Venzo. Domingo à tarde, também 5 horas, nós estamos lá. E domingo às 9h30, a escola bíblica aqui. E à noite nós vamos ter uma noite de adoração e de celebração ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos encerrar. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém.